Muito bom. Mudar a disposição da tela aqui também. Beleza. Tá todo mundo aí? Hum, Acho que só a Su não voltou. Cheguei. Oi. Tô comendo, cheguei. Ai, gente, todo mundo comendo também quer. Deixa eu botar aqui. Vamos lá. Então agora a gente vai para a segunda parte. Na primeira a gente falou da ajuda, e não tem como falar de ajuda sem falar de equilíbrio de troca. Então, agora a gente vai lá para o equilíbrio de troca. Toda ajuda requer algum tipo de equilíbrio. Então, ou vai ser aquela relação hierárquica, que a gente não vai conseguir retribuir para quem veio antes, mas a gente vai retribuir para frente, ou precisa desse equilíbrio de troca nas relações que são entre iguais. Vamos começar falando do lugar da ajuda. Então, essa percepção surge do centramento interno, aquele espaço lá dentro, né? Aquele lugar em que é possível acolher tudo sem julgar nada. Nele, eu abandono o nível das reflexões, das intenções, das diferenciações e dos medos. Eu me abro para algo que me toque imediatamente, a partir do interior. Normalmente, a ajuda que sobrevém dessa percepção é de curta duração. Permanece no essencial, mostra o próximo passo, retira-se rápido e deixa o outro imediatamente livre. É uma ajuda de passagem. Nós nos encontramos, damos uma indicação e cada um retorna ao seu próprio caminho. Então, isso aqui é o ajudar a partir da posição de um adulto. Ele vai ter o encontro, ele vai trazer para dentro, ele vai perceber ali dentro, ele vai entregar para o outro a ajuda, que vai ser de uma forma pontual, que vai durar por pouco tempo, que vai ser aquele apoio, aquele suporte, que é algo relacionado ao essencial, então é algo da base, mostra o próximo passo. Então, a gente não ajuda o outro para resolver a vida inteira da pessoa até daqui, sei lá, 50 anos para frente. Não. A gente ajuda a pessoa naquele momento para que ela tenha força, se organize e consiga dar o próximo passo. Até porque, senão, a gente entra num espaço de determinar a vida do outro. Quando você ajuda, você tem que permitir que a pessoa dê um passo e aí ela vai ter uma nova possibilidade de escolhas ali. Senão, começa a determinar o destino dela. Não, eu ajudo ela a dar um passo. Quando ela dá um passo, ela já mudou de lugar. Ali ela pode decidir se ela continua caminhando. E, inclusive, algumas pessoas, quando a gente ajuda, ela decide voltar. Então, você ajuda, vai lá, a pessoa dá o primeiro passo, dá o segundo, de repente ela percebe que não é bem por ali não, e ela volta e continua o caminho dela de onde ela estava. E não se tem controle sobre isso. Então, principalmente na constelação, a gente ajuda nesse espaço de ir lá, ter uma posição, ter uma influência ali muito pontual e soltar aquilo para que a pessoa consiga seguir em frente por conta. A gente dá um primeiro passo. Quem vai continuar toda a caminhada é a própria pessoa. Culpa e inocência. As relações humanas, elas começam com o dar e o tomar. E com o dar e o tomar começam também as nossas experiências de culpa e inocência. Pois quem dá tem também o direito de reivindicar. E quem toma se sente obrigado. Reivindicação de um lado e obrigação do outro constituem para cada relação um modelo básico de culpa e inocência. Esse modelo está a serviço da troca entre dar e o tomar, pois doadores e tomadores não descansam até que se chegue a uma compensação com a inversão dos papéis. Sempre quem deu vai se sentir inocente. Por quê? Eu fiz o meu, eu dei a minha parte, então eu não estou devendo nada para ninguém. Essa sensação de inocência nos dá uma sensação de poder.
O inocente aqui não é aquele que faz sem consciência, não é a inocência que geralmente a gente fala, a criança é inocente, ela não sabe. Não, é aquele que se coloca como inocente porque eu não devo nada para ninguém. Eu fiz pelo outro, então eu sou inocente. Eu fiz o bom menino, eu fiz o papel, eu fiz aquilo que estava certo, eu fiz o que precisava, às vezes o que não precisava também, mas eu fiz. E quem fica com a culpa é aquele que está sentindo que deve. Sempre aquele que tomou, aquele que recebeu, aquele que sente que deve, é que vai carregar essa culpa. Por isso que, quando a gente vai para a vida, a gente vai com culpa mesmo. E por isso que todas as vezes que a gente para e fica olhando para pai e para mãe, tentando fazer por eles como uma forma de retribuir o que fizeram por nós, isso gera internamente uma sensação de inocência, gera um bem-estar. O amor mágico da criança gera essa inocência, a sensação de que eu estou fazendo por eles aquilo que como uma forma de retribuição, eu estou fazendo por alguém que é maior, mas o meu amor mágico vai dar um jeito nisso, vai trazer a solução para isso. Aqui no caso, essa sensação de inocência, ela vem sempre com o eu fiz, e às vezes eu fiz para quem não precisava, então não necessariamente se sentir inocente é bom. Às vezes você fez fora do seu lugar e apesar de se sentir inocente, não gera um resultado positivo, não tem ali um crescimento para os dois lados. E às vezes a culpa sim. Então às vezes a gente entende, a culpa é ruim e a inocência é bom. Não. Mas também não é necessariamente o oposto, porque quando você faz algo que realmente é bom, isso também gera inocência. Só que às vezes você faz algo que é bom, que é diferente do seu sistema, ou que não retribui a quem veio antes, ou que quebra algum padrão, isso vai se projetar aí como culpa. Mas não porque é ruim. Pode ser algo muito bom, mas que carrega a culpa porque é diferente do padrão do sistema. Então a gente tem a relação aqui do dar e tomar, e também, junto com isso, né, essa criação da culpa e inocência, e o direito, então, de falar, opa, peraí, se você tomou, né, se eu dei, você tomou, então agora você me deve, eu posso ir lá e cobrar de volta. Isso gera uma relação de obrigação, isso gera um vínculo entre uma pessoa e outra. E dessa forma, com esse vínculo, com essa obrigação, você começa a ter esse movimento de que um doa um pouquinho, o outro vai lá e faz igual para compensar, para não ficar na culpa, para não ficar devendo, e então o outro vai lá e, se quiser ter uma relação positiva, faz um pouquinho a mais, e assim vai caminhando aí o equilíbrio de troca do dar e do tomar. E aqui, então, os doadores e tomadores, eles não descansam até que se tenha essa compensação. Só que isso acontece de uma forma inconsciente. Então, não necessariamente a pessoa vai ficar lá, vai me pagar, vai me pagar, vai me pagar. Não, isso é inconsciente. Então, os dois lados esperam por esse equilíbrio. E precisa, então, da compensação e, eventualmente, quando é um relacionamento que vai crescer, a inversão do papel. Quando a pessoa que compensou, ela doou um pouquinho a mais. Quando recebemos algo dos outros, por mais belo que seja, perdemos a nossa independência e a inocência, a criar esse vínculo com o outro. Pois ao receber algo, sentimos-nos obrigados em relação ao doador e em dívida com ele. Dessa dívida, que experimentamos como desprazer e pressão, procuramos livrar-nos por meio de uma retribuição. Nada se toma sem esse preço. Então não existe nada que você vá tomar sem o preço de ter que doar. Mesmo a vida, porque a gente toma a vida dos nossos pais, a gente não consegue retribuir para eles, mas tem essa retribuição para um algo maior ou para as futuras gerações. Então, de certa forma, também tem essa retribuição, sim. Todas as vezes que se recebe algo, se precisa, sim, ter esse movimento interno, é uma necessidade básica de alguma forma devolver isso. Só que muitas vezes as pessoas acabam querendo sair do jogo então, né? Para não me sentir na dívida, eu escolho não entrar. Só que isso acaba impedindo que as relações aconteçam. É necessário ter esse desprazer da dívida como uma forma de receber do outro para doar também. Quem só doa para se sentir bem e inocente o tempo inteiro afasta o outro, porque ninguém suporta se sentir tão em dívida, ninguém suporta só receber. A inocência, ao contrário, é experimentada como prazer. Nós a sentimos como reivindicação quando demos, sem ter recebido, ou quando demos mais do que recebemos. E a sentimos como leveza e liberdade.
quando não estamos obrigados a nada. Por exemplo, quando de nada precisamos ou nada recebemos. E, de um modo especial, quando, tendo recebido, demos por nossa vez. Então, a gente vai lá e ou fez primeiro o movimento, então eu sou inocente aqui, né? Eu não recebi nada, eu não devo nada para ninguém. Ou então alguém fez por mim, eu fui lá e retribuí, fiquei ali no 0 a 0, eu fiz um pouquinho a mais, então eu continuo nessa inocência. Eu não estou em dívida com ninguém, eu não carrego a culpa de estar devendo para ninguém. E isso traz essa sensação de leveza e de liberdade. Eu não estou presa a nenhum vínculo de troca por estar devendo a alguma pessoa. Para manter a inocência, então, alguns pretendem preservar a inocência negando-se a entrar no jogo. Preferem fechar-se a receber, pois não ficam obrigados. Essa é a inocência dos que não jogam, que não querem sujar as mãos e por isso frequentemente se consideram especiais ou melhores. Entretanto, eles vivem com parcimônia e nessa mesma medida sentem-se descontentes e vazios. A pessoa que não recebe, ela também não está bem. Eu tive essa conversa hoje aqui em um atendimento, né, de tipo, a pessoa que escolheu viver sozinha e seguir o seu próprio caminho e ela não precisa e não depende de ninguém. Falei, gente, eu nunca atendi uma pessoa com esse discurso que quando senta aqui na minha frente, não desmonta, porque ninguém dá conta de viver realmente sozinho. Quem entra nessa de, olha, veja bem, não, eu não vou entrar nesse jogo, eu não vou depender do outro, eu não quero me submeter ao outro, eu prefiro manter essa liberdade, eu dou conta de mim, eu sou forte sozinha e blá, blá, né, isso tem vários argumentos para isso, que num primeiro momento até parecem razoáveis. No fundo, é o quê? Uma forma de se proteger. Eu não quero entrar no jogo, porque eu não sei lidar com a sensação de estar devendo. Eu não quero entrar no jogo porque eu não sei lidar com a culpa. Eu não quero entrar no jogo porque se eu fizer pelo outro, o outro não corresponder, eu também não sei lidar com essa sensação de que o outro ficou me devendo. Algumas pessoas percebem essa dívida do outro como poder, outras não conseguem lidar com isso também. Por quê? Porque eu não quero fazer. E tudo isso está relacionado dos dois lados, tá? Tanto quem faz muito quanto quem recebe muito, sempre está relacionado com esse mesmo desequilíbrio olhando para pai e mãe. Sempre vai ter o que não recebeu ali dos pais e que está cobrando e que não chegou e que projeta isso nos outros. Então, quando você tem uma relação que está desequilibrada no dar e receber, não é um lado que está desequilibrado e refletindo no outro, os dois lados estão desequilibrados. Não tem vítima nem algoz aqui, sempre tem duas pessoas que se encontram cumprindo os papéis de acordo com aquilo que existe no sistema de cada um. A inocência de quem não joga, então, eu não quero receber, porque receber me coloca na posição de culpa, porque receber me coloca em dívida, porque receber me prende ao outro. E porque é muito mais confortável só doar, porque daí eu tenho controle, porque daí os outros devem para mim, porque desta forma eu tô por cima, né? Como o grande pai, né? Eu dou, os outros recebem e pronto, tenho controle de todo mundo. Só que, primeiro, isso é uma vida muito vazia. Porque quem só doa e não aceita receber, não consegue, da mesma forma que quem não doa não consegue não consegue conviver, porque as pessoas precisam da contribuição, quem só doa e não recebe, não tem ninguém que consegue ficar ali do lado realmente, porque começa sempre a se sentir menor, inútil, fica muito descompensado e a pessoa não consegue conviver com isso. E quem só doa, eu sempre falo isso, né? Tá impedindo ao outro aquela sensação gostosa e generosa que é provocada justamente pela inocência. Se eu sou a pessoa que doa muito porque eu gosto da sensação de doar, e eu quero que o outro se sinta bem com o que eu estou doando, eu tenho essa consciência que eu estou doando para fazer o bem pelo outro e não para ter só o controle ou o poder. Eu realmente gosto do outro, eu tenho esse desejo de que o outro esteja bem. Receber se torna um ato de gentileza. Por quê? Quando o outro está doando e eu estou recebendo, eu permito que o outro sinta essa inocência, que é vista como um prazer, que é uma sensação muito boa de poder fazer. Então, eu me coloco na posição de quem se abre para receber
E eu faço isso também pelo outro. E ali se restabelece esse equilíbrio de troca. Uma segunda maneira de experimentar a inocência é o meu direito de cobrar dos outros quando lhes dei a mais do que eles a mim. Adotam o lema, é melhor você ficar devendo do que eu. Essa atitude encontrada em muitos idealistas é conhecida como o ideal de ajudante. Aquela posição de que eu dou, e então eu estou ali, posição de poder, né? Quem entra nesse espaço de querer ajudar todo mundo, tem gente que fala de arquétipo do salvador, de querer salvar todo mundo, quem é muito idealista, quer fazer por todos, quem se põe nesse movimento, qualquer movimento, né, que é muito idealista ou muito ativista, se põe nessa posição de querer salvar, se coloca, quem quer salvar todo mundo é porque se colocou acima, é porque já deu esse passo a mais e cai naquilo que a gente falou da arrogância, do se sentir superior ao resto. Então, uma forma de ser inocente é ir além do que os outros naquele momento estão conseguindo, com essa atitude de eu vou ajudar todo mundo, eu vou salvar todo mundo, eu vou para esse espaço, mas é pelo bem de todos, sendo que no fundo é para não se sentir devendo. Essa liberdade de obrigação, tão cheia de cobrança, é inimiga dos relacionamentos, pois aquele que se limita a dar, apega-se a uma superioridade que só pode ser transitória, sob a pena de negar a paridade ao outro. Pois as pessoas logo cortam relações com alguém que não queira receber, retraindo-se ou ficando zangadas. Esses ajudantes permanecem solitários e frequentemente se tornam amargos. É aquele movimento que eu falei, quem doa muito, as pessoas vão se afastando, porque não permite a essas pessoas viverem essa satisfação de retomar a inocência, de ficar igual e de fazer um pouquinho a mais e de ter o prazer de contribuir com o outro. Sim, contribuir é prazeroso e receber, apenas receber, é muito pesado. A terceira e mais bela forma de experimentar a inocência é o alívio depois da retribuição, quando igualmente tomamos e demos. Essa alternância entre dar e o receber se processa entre os envolvidos. Quem recebe algo de alguém retribui-lhe com algo equivalente. Então, a gente tem lá alguém que fez um pouquinho, o outro que foi lá e fez igual, e se está numa relação que é um ciclo virtuoso, vai lá e faz mais um pouquinho, o outro lado vai lá e vai equiparar novamente e faz mais um pouquinho, e assim um passinho por vez, com a paciência de doar, esperar e receber, vai fazendo uma escadinha e os dois vão crescendo ali juntos na relação. Essa é a forma mais bela de experimentar o alívio da inocência, porque dá espaço para o outro fazer, dá espaço para os dois lados receberem, dá espaço para os dois lados atuarem, dá espaço para os dois lados crescerem juntos, igualmente tomando e dando, igualmente contribuindo, recebendo e por vontade própria dando um pouquinho a mais. Aqui a gente entra num outro aspecto, que é o aspecto do amadurecimento dos filhos, e quando o jovem, então, vai se tornando adulto, a coisa vai mudando, e todo mundo viveu isso ali na adolescência, e geralmente é a fase que os pais mais sofrem quando vem os filhos passando por isso, porque o filho sai daquele espaço em que tudo que tinha ali era o próprio sistema e começa a ir para o mundo, né? Então, o arquétipo maior da ajuda nas relações sistêmicas é a relação entre os pais e os filhos, principalmente entre a mãe e o filho. Por quê? A primeira a doar, o filho nem nasceu, a primeira a doar espaço no corpo é a mãe. Então, os pais dão, os filhos tomam. Esse é o arquétipo do doador, né? De quem entrega, daquele que só dá, e o filho só vai receber. Tudo bem com o bebê, com a criança, só que aí com a idade, os pais vão colocando os certos limites aos filhos, com os quais estes podem entrar em atrito e dessa forma vão amadurecendo. Muitos filhos ficam então com raiva dos seus pais porque preferem manter a dependência original.
Contudo, justamente porque os pais se retraem e desiludem essas expectativas, ajudam seus filhos a se libertarem dessa dependência e, passo a passo, a agirem por própria responsabilidade. Somente assim os filhos tomam o seu lugar no mundo dos adultos e se transformam de tomadores em doadores. Então, a criança, ela está ali só recebendo, recebendo, recebendo. Ela tem que se frustrar com os pais. Isso vai acontecer ali na adolescência, quando o filho começa a ir para o mundo e começa a comparar, começa a confrontar o próprio sistema, e ali começa a quebrar expectativas. Ali o filho se desilude com os pais. Ali ele começa a crescer e começa a reconhecer que nas relações externas não é só sobre receber. Que se ele quiser ser aceito nos outros grupos, com as outras pessoas, ele também vai ter que ter alguma coisa ali para dar. E ali ele começa a desenvolver, então, esse papel de quem começa a doar e a atuar no mundo. É necessário ter essa frustração. Outro dia eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante, que tem tudo a ver com isso aqui, do pessoal do marketing falando que marketing para os pais de filhos pequenos funciona muito bem, porque tudo que falar que vai fazer bem para o filho pequeno, os pais compram. E que marketing para os pais de filhos adolescentes não funciona, porque quando o filho, a não ser que seja o estudo, né, aquela preparação, aquela fase ali que está preocupado com o futuro, com o vestibular, não sei o quê, mas que as coisas que são ali só para fazer um gosto, um agrado, uma coisa assim para o filho, já não funciona bem esse marketing, porque como os filhos começam a romper esse espaço com os pais e confrontar, e começa a ter, né, essa... É uma indisposição para os dois lados, então a carteira dos pais se fecham. Eu achei super interessante isso, porque realmente é conflitante para os dois lados de alguma forma se decepcionam, os pais se decepcionam inclusive com as próprias expectativas em relação aos filhos, mas isso é extremamente necessário para girar essa chavinha e para que era então criança, né, e fazer esse ritual de passagem mesmo para a vida adulta e aprender a doar. Passar adiante. Esse alívio não é possível em alguns relacionamentos, porque neles existe um desnível irredutível entre quem dá e quem toma. É o que acontece, por exemplo, entre os pais e filhos, ou entre professores e alunos. E aqui a gente tem, né, professores e alunos, líderes religiosos e os fiéis, a gente tem o Estado e o povo, então a gente tem, sempre que tem essa grande hierarquia de alguém que consegue doar muito mais e de quem vai tomar, por falta, por exemplo, aqui, né, professores e alunos, não tem o conhecimento. Como que o aluno ele vai retribuir o conhecimento ao professor? Isso não tem como, né? Não tem o que o aluno possa ensinar na mesma proporção do que o professor ensinou. Então, pais e professores são basicamente doadores, enquanto que filhos e alunos são primariamente recebedores. É verdade que os pais também recebem algo dos seus filhos e os professores recebem dos seus alunos. Isso, porém, apenas reduz o desequilíbrio, mas não o anula. Então, não é que não tem troca, mas a vida, o conhecimento são coisas grandes demais para conseguir equiparar. Contudo, os pais já foram filhos e os professores já foram alunos. Eles conseguem compensar na medida em que transmitem à geração seguinte o que receberam da anterior. E seus filhos ou alunos poderão agir da mesma forma. Aquele movimento do fluxo do rio. Eu recebo e como forma de retribuição é algo grande demais, eu vou passar para frente. Agradecimento. A última possibilidade de compensação entre o dar e o tomar é o agradecimento. Com agradecimento, eu não me eximo de dar. Às vezes, porém, a única resposta adequada. Por exemplo, por parte de um deficiente físico ou de um doente, de um moribundo e às vezes também de um amante. Então, existem certos momentos da vida em que você não tem condição, você não vai conseguir retribuir. E aí o máximo que você vai conseguir fazer é aquele agradecimento realmente muito verdadeiro de caramba, você fez uma grande diferença na minha vida, só que eu não tenho nada para dar em troca. Só que quando você reconhece, olha o espaço aí de humildade, não é simples reconhecer. E muitas vezes a pessoa que está doando ali, ela realmente nem queria nada em troca, porque ela sabe
Quem está fazendo isso por alguém num momento que não consegue retribuir, ela sabe que não vai conseguir retribuir. E a única coisa que essa pessoa precisa, como compensação ali, naquele instante, é justamente o reconhecimento do que ela fez. Isso traz uma sensação de tirar a pressão ali de quem está recebendo. Claro, exige coragem, humildade, olhar para dentro, reconhecer, caramba, eu estou recebendo mais do que eu consigo retribuir, então tem um movimento interno ali que é conflitante, é reconhecer essa culpa e reconhecendo tudo isso, você entrega para a pessoa o teu agradecimento. Isso não exime de ter o equilíbrio de troca, mas é que naquele momento não é possível. Se em outro momento isso for possível, beleza. Então, por exemplo, às vezes ali num relacionamento, sei lá, teve um problema de saúde, o outro cuidou. Naquele momento, o máximo que ele pode fazer é agradecer. É reconhecer isso e agradecer verdadeiramente. Com o tempo, beleza, seguiu a vida, os dois ficaram bem, talvez haja um momento lá na frente que essa outra pessoa que ajudou, agora ela também precisa de ajuda. E aí é papel do outro retribuir a isso. Mas naquele instante não há nada de diferente que possa ser feito, senão reconhecer que a pessoa está sim doando tempo de vida, energia, para que você possa melhorar ali, tá ali, né, naquele momento. Então, um agradecimento nesse momento já faz um bem danado para quem estava doando também, e ajuda no reconhecimento da relação, da profundidade da verdade daquela relação. Quem agradece está reconhecendo. Você me dá sem saber se eu poderei pagar-lhe um dia. Eu recebo isso de você como um presente. E quem acolhe o agradecimento diz: seu amor e o reconhecimento da minha dádiva valem mais para mim do que qualquer outra coisa que você possa fazer por mim. E isso é muito verdadeiro. Tem muita gente que realmente fez muito, e que eu escuto realmente de forma bem prática. Eu não esperava nada da pessoa, eu só queria que ela reconhecesse, eu só queria que, eu não esperava assim que ela fizesse nada, né? Eu só queria que ela reconhecesse, que ela visse o que eu fiz. É muito mais sobre a pessoa se sentir vista e incluída do que realmente sobre receber algo em troca. Ao agradecer, não atestamos apenas o que damos uns aos outros, mas também o que somos uns para os outros. E é justamente esse o ponto, né, do ser visto, do ser reconhecido, de perceber que tem um ser inteiro, doando tempo de vida, se colocando à disposição, fazendo pelo outro, e isso significa muito. O oposto de tudo isso, né, a gente está falando de relações boas, positivas, crescentes, nesse ciclo virtuoso, e a gente também tem que falar de vingança, a gente tem que falar de quando as coisas não vão tão bem, de quando alguém fez um mal e a outra pessoa sofreu por esse mal. Então, agora a gente vai falar dos ciclos que eles estão indo ali para baixo, né, pensando ali numa linha de equilíbrio, tem aqueles que vão para cima, uma coisa positiva, e tem aqueles que vão para o negativo disso. Então, se alguém me maltrata, eu tenho a necessidade de me desforrar. É uma necessidade de vingança. Se ela for satisfeita, o equilíbrio é restaurado. Se alguém comete uma injustiça comigo e eu simplesmente perdoo, fico numa posição superior e o outro não pode fazer mais nada para restabelecer a igualdade entre nós, a não ser ficar mais zangado comigo. Olha só que louco isso. Então, alguém me maltrata, eu preciso me vingar. Se eu perdoo, isso coloca aqui, ó, uma posição de superioridade gigante. De tipo, você errou, mas eu sou superior a você, então eu tenho a capacidade, eu tenho a possibilidade, eu escolho te perdoar, porque, ó, eu tô aqui em cima, você errou, você tá aí embaixo. Quem perdoa se coloca nessa posição de inocente novamente, né? Nessa superioridade, o que sobra para o outro lado? Ele já errou, supondo aqui que se arrependeu, que é uma pessoa que quer continuar na relação e que está tentando resgatar isso. O que sobra para essa pessoa resgatar? Não sobra nada. Porque o outro olha e fala, eu te perdoo. Quem nunca aqui teve aquela coisa que eu fiz errado, e aí, de repente, às vezes até de criança mesmo, né? Faz alguma coisa errada e vai e conta para o pai ou para a mãe esperando já uma punição. E aí não vem nada. Aí fica aquele vazio, aquele negócio estranho, assim, tipo, nossa, mas eu merecia uma punição.
isso acaba ficando pesado na relação. Então, às vezes, existe esse movimento do outro lado. O que que sobra para quem não sofreu nenhum castigo, nenhuma responsabilidade pelo erro? Só sobra ele ficar ainda mais zangado. Só sobra ele mesmo se punir. Só sobra ele mesmo se retirar. É tipo, tudo bem, você não vai me condenar, então eu vou condenar a relação, eu vou me condenar no seu lugar e com raiva daquela pessoa que devia ter castigado ali, né? Que devia ter se vingado. Se eu exijo do outro como uma reparação, se eu exijo do outro algo como uma reparação, o relacionamento pode voltar a ficar em ordem. Preciso, portanto, pagar na mesma moeda ou exigir algo difícil. Entretanto, se o relacionamento deve ser mantido, a minha atitude deve ser um pouco mais misericordiosa do que a do outro. Por amor, eu dou um pouco mais do que recebi e, quando injustiçado, eu dou um pouco menos. Então, está aqui, fez. Você não vai lá e vai fazer um pouquinho pior, não. Você vai fazer um tiquinho melhor do que aquilo. Por quê? Isso aqui, ó, eu me vinguei, mas eu não fui tão para baixo quanto você, eu não me vinguei pior. Eu só cheguei aqui perto. Eu fiz algo que para você também vai ter peso, mas eu parei aqui um pouquinho antes. Por quê? Diminui aquela distância desigual que estava, tira da posição de superioridade ou de estar na inocência, e começa aqui a ser o convite para reconstruir uma relação em que essa pessoa aqui, que foi quem começou a fazer a bagunça toda, ela começa a vir para cá e começa uma relação positiva de doar e de retribuir novamente. Então, precisa que essa distância seja diminuída aqui para que possa crescer, né? O que o Bert traz aqui como, de repente, o pagar na mesma moeda ou exigir algo difícil, e eu já vi outras pessoas falando coisas em outras áreas também meio relacionadas a isso. Então, por exemplo, no caso de uma traição, tudo bem, se um lado traiu, então para ele, se ele quer continuar nessa relação, tem que ser aceitável o outro lado trair também. E a traição não precisa ser necessariamente na mesma área ou referente à mesma coisa. Então, vamos pensar numa traição de relacionamento de casal mesmo, né? Um lado traiu, beleza. O outro lado pode trair da mesma forma, né? De uma forma sexual, ou pode trair, de repente, fazendo algo que aquela pessoa não gostaria ou não, entre aspas, aí, permitia que ela fizesse. Então, de repente, se tem alguma coisa que ela queria muito fazer, o outro lado achava que não sei o que, e eles meio que acordavam que isso não ia ser feito, ela tem meio que o direito, ela ganha uma liberação para fazer algo que vai machucar o outro, só que numa medida um pouco menor, caso tenha interesse dos dois lados dessa relação continuar. Agora, se foi, trair, tá bom, o outro lado eu perdoo, qual que é a tendência de quem traiu? Continuar traindo, porque se é superior o suficiente para simplesmente perdoar sem exigir nada em troca, então eu vou continuar fazendo, porque você vai continuar na sua arrogância de perdoar, então tudo bem, eu também continuo. E isso, lembra quando a gente fala que quem faz muito, quem doa muito, geralmente quem recebe acaba saindo da relação? Nesse caso aqui, quem não se vinga e só perdoa, quem está fazendo ali a besteira e que precisaria, entre aspas, receber essa vingança, também é a pessoa que já saiu do relacionamento, ela continua ali, fazendo as besteiras dela, mas ela já saiu, de certa forma, desse relacionamento. Mas então, eu estou dizendo que se os meus valores são diferentes e que eu acho realmente moralmente errado, eu não vou me rebaixar no nível dessa pessoa. Eu não quero ser como ela e fazer o que ela faz. Então, eu tenho que fazer isso. Você vai encontrar outro jeito. Você vai encontrar uma reparação. Então, ou a pessoa paga na mesma moeda, ou exige algo que é difícil para ela. Então, tudo bem, você quer continuar na relação, mas você super pisou na bola, então a partir de agora você vai fazer isso, ou então você está me devendo aquilo. Tem que ter um preço. Uma pessoa a quem foi infligido tanto mal sente-se moralmente superior à pessoa culpada. Por isso, pode reivindicar o direito de rejeitá-la, como se não precisasse dela. Contra tal inocência, o culpado não tem chance. Então, aquela pessoa que sofreu o mal, imediatamente ela vai se sentir moralmente superior. Tipo, você errou, eu não. E nesse caso, se é feito esse movimento e a pessoa olha ali e fala, cara, esse erro seu
moralmente falando, para mim é inaceitável, não tem o que a outra pessoa possa fazer. Ela pode pedir desculpa, ela pode tentar retribuir ali de forma positiva, ela pode correr atrás de novo, ela pode aceitar a vingança do outro, ela pode pedir, implorar para o outro se vingar. Se a pessoa moralmente se sentiu nesse espaço de superioridade, não vai adiantar. Ali é um momento em que o relacionamento realmente não tem mais para onde ir. E é uma ilusão acreditar que podemos escapar do mal sob a capa de impotência ou de inocência, em lugar de reagirmos à culpa do perpetrador, mesmo ao preço de nos tornarmos maus por nossa vez. Caso contrário, a culpa não terá fim. Quem se submete sem a ação à culpa do outro não consegue preservar a própria inocência e ainda por cima semeia a desgraça. Então tem que ter pagamento. Aquele que não aceita entrar nesse papel, até mesmo às vezes de fazer uma maldade como vingança para restabelecer o equilíbrio, não estou defendendo aqui que tem que se vingar olho por olho, dente por dente, mas de alguma forma encontrar a punição necessária para quem começou ali a fazer o mal, e às vezes a gente acaba entrando nesse espaço do mal também, se não tem essa punição, o ciclo continua, porque aquela pessoa não pagou. Se ela não pagou, vai vir alguém para relembrar daquela pessoa que provavelmente, veja bem, aquela pessoa que fez uma grande maldade e ela não pagou por isso. O que vai acontecer? Ela vai ser excluída do sistema. Gerações depois vai vir alguém para lembrar daquela pessoa excluída. E a isso a gente vai chamar aí de perpetrador. Vai ser alguém que provavelmente vai cometer os mesmos erros ou coisas parecidas para relembrar daquela pessoa que não pagou pela própria história. Então, você não exigir que o outro pague pelo que fez, como uma forma de manter a própria inocência, é uma forma de manter aquele desequilíbrio, aquela desordem dentro do sistema. E isso vai, como diz aqui, semear a desgraça. Então, sim, você tem que ter a punição para quem fez uma maldade. Só pegando esse parágrafo, a gente fala sobre uma questão importante aqui, que é da constelação no meio judicial, que quando vem com o papo de que, então a constelação nesse meio é perigoso, porque daí acaba que a vítima, como não existe, né, vítima e algoz, como as pessoas se encontram por causa dos seus sistemas, como, de certa forma, aquele que fez a maldade, o outro lado, ele também estava numa condição de receber aquela maldade, de se permitir receber aquilo. Fica muitas vezes nesse discurso a sensação de que, então tá tudo bem porque a vítima, ela também foi responsável, ela também foi culpada, então tá tudo bem e segue a vida assim, e não é sobre isso. E nesse parágrafo a gente tem essa clareza de que não é sobre isso. Quem fez a maldade tem sim que pagar. Se não pagar por isso, e tem que ser de uma forma proporcional, como a gente viu antes. Então, não é simplesmente pagar qualquer coisinha ali só para se livrar. Não, tem que pagar de forma proporcional. Se isso não acontece, isso perdura no sistema. Então, se isso aqui for levado, por que eu fiz os recortes, por que eu trouxe diretamente dos livros e insisti tanto na questão teórica, ser verdadeiramente com a base, com a referência do que foi escrito lá pelo Bert Hellinger, de como a constelação foi organizada, para não virar esse, achismo, então faz do jeito que quer, então simplesmente sai paz e amor bonitinho, perdoando todo mundo e tá tudo certo. Não, tem que ter esse pagamento. E está no texto que tem que ter esse pagamento. Então, não é tão simples quanto olhar para a pessoa e falar, nossa, você... geralmente isso é o mais polêmico, né? No caso de um abusador, você abusou de mim, mas eu vejo agora o emaranhado, então eu te perdoo. Não, você abusou, então você tem que pagar. O movimento de perdoar, entre aspas, aí, porque nem é exatamente sobre perdão, mas o tomar consciência da situação e entender que todo mundo tem responsabilidade, serve para um único motivo aí. É liberar a pessoa que naquele momento está ali como vítima do sofrimento que ela carrega. Não é para liberar
a pessoa que fez a maldade. É para se liberar enquanto vítima dessa sensação de injustiça, do tá errado, do por que isso aconteceu comigo. Quando a pessoa consegue elaborar isso dentro dela, ela se libera, porque o não, de novo, entre aspas, perdoar o outro, prende quem está revivendo aquela história. O outro está lá, continua fazendo maldade com um monte de gente, não tem nada a ver com isso. Então, quando a gente fala desse movimento para que a vítima se libere disso, é pela própria vítima, não é para liberar o agressor. O agressor tem que pagar, tem que ser punido. E o perdão, né? O que é esse raio desse perdão aí no meio, então? Perdão é uma coisa que a gente nunca permite que, numa constelação, os pais digam para os filhos. Então, por mais que eles percebam, eu errei, às vezes, né, no campo ali, num movimento que os pais se colocam como, eu errei, me perdoa, eu sempre corrijo. Pai, mãe não pede perdão para filho. Eu sinto muito, eu fiz o que eu pude, eu te dei aquilo que eu tinha. Mas não é nesse espaço de perdão, porque se eu for entregar o poder do perdão na mão de um filho, isso vai ferir a hierarquia, vai colocar o filho como maior. Entra naquele espaço daquela arrogância, daquele que pode julgar, dizer se está certo ou se está errado, se perdoa ou se não perdoa. Então, o pai e a mãe não pedem perdão, ele diz, olha, eu reconheço, eu sinto muito, eu fiz isso aqui e eu sinto muito por ter feito desse jeito, mas era o que eu sabia, não tem que pedir perdão. O ato de perdoar também funciona como substituto de um necessário confronto. Com isso, apenas encobre e adia o conflito em vez de resolvê-lo. Os efeitos de perdão são especialmente nocivos quando a vítima absolve o perpetrador de sua culpa, como se tivesse o direito de fazê-lo. Para que aconteça uma verdadeira reconciliação, o inocente tem não somente o direito, mas também o dever de exigir a reparação e expiação. O culpado não tem somente o dever de assumir as consequências do seu ato, mas também o direito de fazê-lo. E olha só que interessante, né? De novo, aqui cai naquela questão que a gente estava falando sobre o direito e sobre a vítima e o agressor, e cai novamente sobre o culpado, o agressor, ele tem o direito de assumir a consequência dos seus atos, de assumir a culpa. E quantas vezes a gente erra, isso a gente vive na prática, e espera que o outro lado fique puto da vida, e realmente vem uma repreensão, porque eu estou me sentindo tão mal comigo, que se a outra pessoa me perdoar, o máximo que eu vou conseguir é me sentir pior. Eu quero que a outra pessoa realmente, né, dê aquela gelada, aquela tipo, não quero falar com você, peraí, eu preciso de um tempo para processar isso, porque senão fica parecendo justamente, né, essa questão da superioridade, como se ao decepcionar o outro, você esperasse uma reação do outro, e se essa reação não vem de um perdão imediato, impensado, é como se simplesmente não tivesse conexão nenhuma ali, né? Então, sim, a pessoa que agrediu, a pessoa que fez a maldade, o culpado, ele também tem o direito de ser responsável pelas consequências do seu ato, porque essa é a única forma de restabelecer o equilíbrio de troca, essa é a única forma dessa pessoa conseguir voltar a ter relações numa sociedade, porque senão vai estar sempre fora do lugar. Uma pessoa fora do lugar vai fazer mais bobagem, vai fazer mais besteira, vai fazer mais maldade, e isso vai virar um ciclo sem fim, e vai continuar ali com esse ciclo de maldade, porque não recebeu a devida correção, não na questão nem de um sentido moral de certo ou errado, mas porque não pagou, literalmente, né? Não pagou pelo que fez, não teve um equilíbrio de troca ali no que foi feito. Os limites da compensação. Então, se ultrapassar o grupo pequeno, esse princípio violará os limites. Por exemplo, se um povo exige de outro uma reparação coletiva, então esse princípio, que é válido entre os indivíduos, será transferido a todo um povo. Essa é a causa principal das guerras. A paz somente é alcançada quando, no final, há uma renúncia a essa espécie de compensação. Isso significa aqui que ambas as partes aceitam recomeçar. Esse é o ponto, e a gente já conversou sobre isso, né? Sobre a questão de
reparação histórica, de repente, sobre a tentativa de que um povo que foi muito sofrido agora tenha algum ganho, e isso não funciona por essa perspectiva, porque funciona do um para um, do indivíduo para o indivíduo. Quando isso vai para o grupo, para o coletivo, você começa a ter uma série de pessoas pagando pelo que uma outra série de pessoas fez. Então, você não está falando ali da pessoa assumindo a responsabilidade pelos próprios atos. Você está falando de um grupo sendo punido por uma ação que não foi daquele grupo de indivíduos. Foi ou um grupo de indivíduos anterior, ou um grupo de indivíduos de um outro lugar ali, mas que ficou marcado por alguma característica daquele grupo, e com isso, indivíduos que não fizeram aquilo estão pagando por conta de outros indivíduos que fizeram, que são do mesmo povo. E isso acaba gerando uma série de guerras, de desentendimentos entre raças, entre nações, entre grupos, que sejam entre coletivos ali, porque isso ultrapassa o limite da relação do equilíbrio de dar e receber, né? Quando você tem um grupo, você não tem essa mesma forma de gerar o equilíbrio, porque ali alguns vão fazer, outros não, e então toda a relação é entre dois indivíduos, você não tem como falar da relação de um grupo com outro. O grupo forma o sistema, mas a relação no equilíbrio de troca é sempre de um para o outro, é sempre entre dois indivíduos. Bom, aqui, para você refletir hoje, e para se perceber nesse lugar de ajuda, de equilíbrio de troca, eu trouxe aqui algumas perguntas. Então, primeiro, você se identifica como uma salvadora? Daquela que cuida, faz para todo mundo, quer doar muito mais do que receber para se sentir inocente e se colocar nesse espaço de superioridade? Tem ajudado quem não pede ajuda? Ou ajudado acima dos seus limites e com isso se sente sobrecarregada? Aprendeu a ser forte o tempo inteiro e a dar conta de tudo? Sabe pedir, esperar, aceitar, na verdade, e aceita receber ajuda? Então, sabe pedir, esperar e aceita receber ajuda? Para refletir isso sobre hoje. Agora, a pessoa que quer salvar todo mundo, que tem ajudado todo mundo mesmo quando não pede, que vai além dos seus limites, que se sente sobrecarregada, que aprendeu a ser forte o tempo inteiro, que tem que dar conta de tudo, que não consegue pedir ajuda, não tem a paciência de esperar e que às vezes tem até dificuldade de receber, essa pessoa ela não está sozinha, né? Ela está dentro de um sistema. Então, para essas perguntas, eu trago outras para você refletir sobre você em seu sistema. O que você ouviu dos seus familiares sobre ajudar e ser ajudado? Então, o que era essa ordem da ajuda dentro da tua família? Era aquela coisa de que tem que ajudar todo mundo? Era aquela coisa de que quem ajuda é trouxa, só você tem que dar um jeitinho ali de receber ajuda? Tinha esse movimento de vitimismo, de esperar ajuda do outro, ou do Estado, ou de alguém maior? Como foi estabelecida a relação de confiança entre as pessoas? Muito da relação de ajuda vem da relação de confiança, porque quando a ajuda ocupa um lugar de poder, quem faz tem poder, e essa pessoa com poder, então, ela vai subjugar as outras, ela vai controlar as outras. Então, olha só, ajuda, confiança e controle e poder. Essas palavrinhas, elas se relacionam aí na ordem da ajuda. Então, como foi estabelecida essa relação de confiança entre as relações no seu sistema? Essa confiança existia ou a relação no seu sistema era sempre uma relação de poder, de um subjugando o outro? Quando você recebia alguma coisa, você sentia que podia receber? Ou era uma forma que o outro tinha de te controlar porque ele doou, então agora você estava ali devendo alguma coisa e ele tinha poder sobre você? Você se sentia segura na infância? Quem não tem essa segurança na infância, geralmente cresce
psicologicamente cedo demais, aprende que tem que se virar, porque o sistema familiar ali que deveria garantir essa segurança não garante, né? A criança se sente às vezes insegura dentro do próprio sistema e ela começa a ter que ser forte da conta de tudo. Então eu cuido de mim, eu tenho que aprender a me defender até mesmo do meu sistema, eu tenho que dar conta de segurar tudo, eu tenho que dar conta de suportar tudo, eu tenho que dar conta de fazer tudo, eu não posso confiar em ninguém e com isso vai ter uma dificuldade enorme de pedir, aceitar e receber ajuda. As relações eram de hierarquia e troca ou eram de poder? Então, justamente aquele ponto que eu falei, né? Quando alguém ajudava, essa relação era de confiança mesmo, ou era só para exercer poder sobre o outro? Quando havia algum desequilíbrio, você ficava do lado de alguém? De quem? Então, quando tinha um desequilíbrio na família, você tomava partido? Tinha essa questão moral do aqui é o certo, aqui é errado? Você entrava já no julgamento, geralmente tentando proteger e defender quem estava em dor, se colocando contra a outra pessoa, e dessa forma ficando no meio das relações dos adultos, e assim provavelmente você construir sua visão de mundo, né? Todas as pessoas que fazem algo que lembra aquela pessoa que fazia a outra pessoa sofrer, né? A pessoa que você defendeu sofrer, poxa, todo mundo que você olhar que tem algum tipo de padrão de comportamento parecido com aquela pessoa, então vai ser excluída da sua vida, porque vai lembrar essa dor da infância. E é justamente com esse tipo de pessoa que você vai acabar encontrando aí, se relacionando inconscientemente, para quê? Para relembrar do lado de quem você estava. Aí a gente entra numa série de sequências de relacionamentos que não dão certo, de pessoas que cada hora estão numa polaridade, né? Às vezes de um lado, às vezes do outro, às vezes de quem defendia, só que é pesado demais para a criança defender alguém, então acaba gerando uma raiva. Ao mesmo tempo, ela se posiciona contra o outro, mas é melhor se parecer com quem era o agressor do que com a vítima, porque afinal de contas, a vítima sofria. Então, ao mesmo tempo que tem uma relação de ódio com o agressor, tem uma certa admiração porque era quem não, aparentemente, ali sofria. Já com a vítima, tinha essa postura de defender a vítima, porque ela estava sofrendo, e no amor mágico da criança, a criança quer proteger, mas junto com isso tinha também uma certa repulsa, de eu não quero ser assim, senão eu vou sofrer igual. Então, percebe? Essas relações se mantêm o resto da vida. Ora numa polaridade, ora na outra, você vai acabar encontrando pessoas para relembrar de tudo isso. Por que eu botei esse tanto de perguntas? Assim, vocês têm um monte de tema para constelar. Não só isso, mas são coisas realmente para olhar, para lembrar. Aqui, a cada uma dessas perguntas, cabe tomar pai e mãe. Aqui, a cada uma dessas perguntas, cabe perceber, entrar em contato com essas ordens, tanto do amor quanto da ajuda, para colocar isso de forma prática na sua vida. Então, não adianta a teoria lá fora. Você tem que fazer esse movimento aqui dentro, até porque o caminho que você percorreu, o tanto que você tomou pai e mãe, é o que vai te servir de ferramenta para você ajudar outras pessoas que vierem constelar. Então, aqui serve para você fazer essa avaliação interna e rever um monte de pontos aí com base em tudo que a gente conversou hoje. E a gente fica por aqui. Eu vou voltar, então, para cá. Deixa eu interromper a apresentação aqui. Pessoas, como vocês estão? Nossa, respondi todas as perguntas. De forma muito legal e equilibrada. Nossa. Me tô maravilhada, maravilhada com tanta coisa. Muito. É tudo aqui. Tá tudo aqui. Para a gente poder depois transbordar Sim. E seguir com o fluxo da vida. Sim. Que legal, fico feliz. Bem. É muito legal, porque é muita teoria, e eu sei que eu falo rápido pra caramba, eu sei. Ao mesmo tempo é muita coisa, e aí eu fico olhando e falo, mas peraí, que tem mais. Aí eu fico olhando a quantidade de slides e falo, gente, mas tem mais coisa. E olha que hoje eu tentei respirar, hein? Eu acho que na outra aula eu falei mais rápido.
Tivemos pausa, foi bom. Damos uma pausinha para vocês respirarem por 30 Foi bom. segundos. Beleza, na próxima, então, eu trago a pausa de novo. É que eu me empolgo falando, eu esqueço, né, que para absorver não é tão simples assim. Mas está gravado, e por isso que a proposta é justamente essa, né, deixar lá para vocês poderem rever. Eu sei que é muita coisa e 3 horas falando, né, mas uma coisa que eu acho interessante aqui, que a proposta é trazer a teoria, claro, da base do texto, mas trazer esse paralelo para vocês irem se percebendo, né? Então, esse finalzinho que eu coloquei, já tinha posto no outro também para repensar alguns pontos, hoje com essas perguntas. Nada disso é só teoria para a gente aplicar nos outros, tudo isso é teoria para a gente olhar para dentro, antes de qualquer coisa, né? E mexe, chacoalha, e é muita coisa, e tenha uma boa noite, professor, ver tudo isso aqui. Mas tá tudo certo, todo mundo, apesar de ser muita coisa, tá tudo bem. Tem algum ponto aí que ficou muito desencaixado, que por acaso não esteja bem, esteja conflitante mesmo, ou tá ok? Ok. Para mim tá ok. Beleza. Também, para mim tá ok. Claro que eu vou voltar Em algumas equilíbrio. coisas. Achei bem Sim. interessante essa questão da vingança. Achei bem. Você tem que voltar e reler de novo. Achei legal. Sim. A Achei gente tem interessante muito essa visão, né, da vingança é ruim. Mas isso é uma coisa até que eu quero que quando eu tô falando aqui eu não tenha a carinha de vocês. Vocês já viveram isso? Porque eu de verdade já vivi isso na prática, assim, de fazer, principalmente quando era criança, fazer alguma coisa, minha mãe descobria, ficar esperando, tipo, me dá bronca, me dá castigo, briga comigo. E aí ela só olhar assim com aquele olhar que, tipo... E aí eu esperando, tipo, me dá um esporro que é mais fácil. E a pessoa só olha, ai, que desespero. Não, e esse negócio de quem faz a maldade tem que pagar, senão, né, continua todo o movimento. Nossa, parando para pensar faz tanto sentido, porque de repente alguém também faz uma coisa, a gente, tá bom, perdoa, e daqui a pouco a pessoa faz de novo, e é verdade isso. Faz muito E o sentido. o perdão também para mim pegou bastante, para mim refletir, trabalhar todo o conceito mesmo do perdão. A gente acha que é bonitinho, né? E no fim, de novo, é uma forma de tirar muito profundo. a pessoa do lugar, né? Eu acho estranho, porque, tipo assim, eu fico pensando, você perdoa, mas é como se você não soltasse o peso, tipo, ele fica ali dentro. Então, fica meio... E eu sou a favor da vingança. Eu adorei o Bert Hellinger. O monstrinho, gente. Eu acho lindo. Porque, assim, eu tenho a sensação que, tipo assim, ó, vamos dizer no caso de traição. Eu fui traída, aí eu fui lá e traí. Aí fala assim, agora a gente pode conversar. Porque do contrário, conversa que vai ter. Que tipo de conversa você vai ter com a pessoa que te traiu e você não fez nada? Sim, sim. Então, a seu favor. Você, deixa eu só ver se eu acho o texto aqui, porque lembra lá na primeira aula que a gente falou sobre... tá aqui. Sobre a questão toda de militância, racismo, abuso, todas essas coisas que a gente estava na conversa na primeira aula, isso cabe aqui. Então, eu consegui o texto aqui, ele está meio mal recortado, eu não passei a limpo, não. O texto é da Uli, eu não sabia que era dela. A Uli é uma pessoa muito bacana, ela é lá de Sorocaba e foi uma das minhas professoras. Quando eu fui constelar, que eu falei que eu fui constelar com a minha professora, foi com ela. Se vocês quiserem, eu deixo o Insta dela também para vocês. Ela grava bastante videozinho, trazendo vários temas, assim, ela é muito assertiva no que ela coloca. Eu vou ler um texto dela aqui. Qual é o olhar que damos para essas questões do ponto de vista sistêmico? Você já pensou nisso? Todas as injustiças vividas pelos nossos ancestrais, todo o difícil deles? Você já pensou o que seria se tudo não tivesse sido como foi? Se aquele angolano não tivesse sido sequestrado por aquele mercador de gente, arrancado do seu povo, da sua tribo, se ele não tivesse passado tudo isso que passou, o que seria se ele não tivesse encontrado aquela moçambiquenha que teve o mesmo destino que ele, naquela senzala, e não tivesse nascido o meu ancestral brasileiro? Já pensou o que seria se a sua ancestral portuguesa, espanhola, italiana não tivesse sido
dada em casamento com 12, 13 anos, logo depois da primeira menstruação, a aquele homem de 20 e tantos, 30 e tantos anos ou mais, se ela não tivesse se resignado a ser estuprada na noite de núpcias e não tivesse tido filhos com aquele homem, também seu ancestral. Naquele tempo não se falava em pedofilia e nem em estupro. Era cultural, eram outros tempos. Que tempos você quer viver hoje? Repetir histórias numa competição vã? Eles já viveram este filme. É uma questão de postura interna. A primeira lei é a lei do pertencimento, que diz que tudo e todos têm o direito de pertencer ao seu sistema e que existem encrencas onde existem exclusões. Sim, devo a minha vida também aos mercadores de gente, aos estupradores, aos assassinos, se eles favoreceram outras uniões e o meu nascimento. A fome que fez pessoas migrarem e emigrarem, pessoas possibilitando desencontros, novos encontros, e nos presentearam com a nossa vida aqui. A nossa vida é um milagre. Podemos fazer uma escolha consciente. Eram outros tempos. É só isso, o resto é o comentário do texto. Mas isso tem muito a ver com o que a gente conversou, isso tem muito a ver com a aula de hoje. E se não tivesse tido tanta coisa errada no passado, a gente não ia ter se encontrado aqui. A gente é resultado de um monte de merda. Olha, eu acho que é uma frase bem instagramável. Resultado de um monte de merda sistêmica. Colocar nos stories lá. Será que eu consigo vender bem usando isso? Eu acho que Mas e é a encrenca de todo mundo que fez a gente estar aqui. A gente olha para trás, não tem um raio de uma vida arrumadinha, é tudo bagunçado. É a nossa também. É o emaranhado. É o emaranhado. Sim. E é estranho, né, olhar e pensar, poxa, roubar uma pessoa da cidade, do lugar dela, mandaram para outro lugar, lá ela foi abusada por uma outra pessoa e de repente, mas eu só estou aqui por causa disso. E você falou isso, Pri, eu lembrei de um caso que aconteceu agora, das crianças que foram assassinadas na escola. É muito trágico tudo que aconteceu, mas olha que interessante, se não tivesse acontecido isso, a gente não tinha escutado o depoimento tão bonito daquele pai, com uma fé tão grande, como se ele não desejasse o mal para aquele assassino. Uhum. É como se ele entendesse que aquele assassino passou por um momento que ele não estava lúcido. E ao mesmo tempo, tão rapidamente, ele reconhecer que, tipo assim, vou levar só os momentos bons que eu tive com meu filho, e tudo bem. Então, tipo, é isso mesmo. Não tem por que a gente não olhar para o ruim como sendo bom, né? Não tem porquê, não tem como. Sim. E quando é pessoal, é difícil de entender, né? É preciso de uma clareza, de uma consciência que eu não consigo imaginar sabendo de tudo isso. Não, e rápido, né? A velocidade que me espantou. Sim. Eu não sei como que elabora isso assim, não. Sou muito mais reativa do que isso. Mas, olhando a teoria, eu entendo plenamente. Eu olho e falo, cara, faz muito sentido. Porque o que nos levou no jeito que a gente vê a vida normalmente, porque às vezes ver por essa perspectiva é meio chocante. O que nos levou a enxergar de outro jeito foi só o caos, foi só mais miséria, foi só manter os padrões, foi mudar o tipo de violência, foi suprimir uma violência fazendo de conta que ela não acontece, foi negar aquilo que aconteceu lá atrás, ou então evidenciar aquilo que aconteceu, mas a gente não tem nada que hoje se possa fazer com o que já foi, a não se aceitar. E mais do que isso, receber a vida que veio disso. Porque a gente é resultado, né? E todos nós somos, em algum nível, resultado dessas desgraças todas. Então, mesmo guerra, quanto que a guerra não construiu, né? Quer ver só que interessante? A penicilina foi descoberta numa guerra, não foi isso? Quantas vidas foram salvas e quanta gente nasceu a partir das vidas que foram salvas só por causa dessa descoberta, por causa de uma guerra. Então, assim, tem umas coisas que não tem.
surreal, muito além do nosso alcance, tem hora que só nos resta baixar a cabeça e falar, tá bom, deixa eu ver o que eu posso fazer aqui na minha vidinha, nesse momento que ela tá comigo, né? E até pensando, tipo, mais para perto, né, da gente, porque tudo isso é real, né, lá dos escravos, mas tá muito distante, né? É a nossa própria história, né? A história de cada um. No meu caso, eu percebi um grande crescimento, né? Tanto foi por isso que eu te conheci em relação ao meu ex. E assim, hoje eu sou extremamente grata, e se não fosse ele, ia ser outro, que ia acontecer talvez não a mesma coisa, mas o resultado, o trauma ia ser o mesmo para eu poder ter, tipo, toda a percepção que eu tenho hoje. E eu sei, tipo, eu sinto, na verdade, que num próximo relacionamento, muita coisa não vai mais acontecer. Mas não porque, tipo, eu vou estar lá, nossa, não, isso daqui ele fez da outra vez. Não, porque, tipo, hoje eu entendo, tipo, o que eu quero pra mim e o que eu vou aceitar. Então, assim, e só por causa de todo alvoroço que foi com ele, que foi o término. E depois de um tempo, né, hoje eu penso, ainda bem que foi lá, né? Porque não quero que aconteça, né, depois com... Pode acontecer 50 anos, 60 anos, né? Se o Bert encontra ela com 72, mas pelo menos já foi. Sim, sim. E, nossa, eu parei para pensar sobre com o meu ex também. Eu falei, caramba, né? Eu só sou formada em filosofia por causa do meu ex, senão eu não teria formado. Não teria entrado e não teria formado. Falei, caramba, então a ele eu devo uma das minhas profissões, né? Uma das minhas formações. Putz, isso é grande. Quando eu olho para o meu relacionamento hoje, eu não tenho dúvida de que eu sou uma pessoa, mas assim, muito melhor, nem se compara, porque eu vivi o relacionamento anterior. Eu olho para o meu namorado hoje e falo, cara, se eu tivesse conhecido aquela menina de 19 anos, ele ia ter atravessado a rua, porque não ia suportar, sabe? E é muito legal ver isso, né? Na hora que a gente está vivendo, a gente não tem consciência, mas quando começa a olhar depois e colocar em perspectiva, fala, caramba, como foi para o meu bem, de alguma forma, né? Verdade. E quanto antes a gente fizer isso, melhor, né? É que a gente é meio teimosa. Melhor. Sim. É isso aí. Beleza? Todo mundo bem? Muito bem. Nos vemos, então, dia 6, né? Isso, dia 6 de Dia maio. 6. Dia 6. Beleza, fechou. Para as próximas 2 constelações. Muito bem. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Obrigada, meninas. Valeu. Tchau, gente. Obrigada. Assim que eu conseguir baixar aqui, eu já disponibilizo lá para vocês. Tá bom, Tá tchau, bom. tchau. Tchau. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo.